Estamos ao vivo. Olá, bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais uma live do nosso quadro semanal Chega de Café. Hoje nós teremos uma convidada ilustríssima, a nossa querida presidente, doutora Alessandra Ávila. Hoje o nosso tema é Advocacia 4.0 e Justiça 4.0. Então, você que já entrou aqui e quiser encaminhar essa live, né? Para quem você acha que tem interesse em conversar sobre esse tema, quem tem interesse em participar, né? Dessa breve troca de ideias aqui sobre a Advocacia 4.0. Eu nem me apresentei, meu nome é Marina, sou líder da Comissão de Empreendedorismo Jurídico da ABAME. Bom dia, Amanda. Vamos aqui já colocar a nossa convidada. Já vão encaminhando a live para todo mundo, para quem vocês acham que tem que participar. Estamos ao vivo! Estamos ao vivo! Bom dia, tudo bem? Bom dia! Marina, que primeiro eu gostaria de cumprimentar todo mundo. Estou vendo o portal contábil aí presente. Ih, caiu. Acho que a doutora caiu. Peraí que eu vou convidar novamente. Coisas que acontecem ao vivo, gente, assim mesmo. Convidar. Vamos ver se vai. Vê se eu entrei. Voltou. Voltou? Voltei. Estava cumprimentando todo mundo que estava aqui. Estou Isso. vendo o Gabriel Brito. Gabriel, que legal. Uma honra tê-lo aqui. Dani Capanema. Estou vendo o meu escritório. Ih, o pessoal está apoiando aí. Então, Marina, Começa se apresentando para quem está aqui e não te conhece, que eu acho difícil, né? Mas, por favor. Esse Chega de Café vai ser com um monte de gente participando, porque senão o Chega de Café não é da doutora Alessandra Ávila. Você quer que eu me apresente, né? Para quem não me conhece, eu sou a doutora Alessandra Ávila, advogada, com expertise em direito tributário e agora também em direito imobiliário, né? Estou atuando como presidente da ABAME no biênio 2021-2023, terminando aí uma etapa da minha gestão na ABAME como presidente e que foi aí numa gestão 4.0. O Chega de Café, inclusive, é um projeto de gestão de ABAME 4.0, né? Que eu também vou falar sobre isso, sobre a ABAME 4.0, porque o objetivo desse evento Chega de Café tem a ver também com as inovações que a gente está trazendo para a instituição. E estou vendo a Nilza também, nossa segunda tesoureira. Nossa, que legal, estou muito feliz. Carlos Magno aqui, Cláudio Habib, nosso conselheiro. Marina, tá bombando esse Chega de Café hoje, hein? Com todo respeito. Com todo respeito. Bom, e eu sou fundadora do escritório Alessandra Ávila, né? Eu tenho muito orgulho de dizer que comecei esse escritório do zero, porque a minha primeira formação foi com administração de empresas, que foi a minha primeira faculdade. Então, eu atuei com gestão pública há 17 anos na Secretaria de Fazenda. Tive outras, óbvio, experiências profissionais, mas 17 anos na Secretaria de Fazenda valeu já por uma vida inteira, né? E quando eu ocupava um cargo comissão, era assessora do subsecretário de fiscalização lá, e desenvolvi alguns trabalhos na Fazenda, acompanhei a modernização da Fazenda, em várias fases e etapas de modernização da Fazenda. E aí, de repente,
fiz direito, né? Porque quem faz administração geralmente quer fazer direito ou contabilidade. E eu decidi fazer direito e fui muito feliz também com a faculdade de direito, mas eu tinha uma paixão que era advogar. Essa era a minha paixão. Essa adrenalina de fazer mil coisas e de ficar sem dormir pensando numa tese jurídica para resolver o problema do meu cliente. E essa é a minha paixão. E também, como eu tenho esse viés de gestão, eu, como gestora do meu escritório, como fazendo também a gestão de pessoas, e isso tudo acabou abraçando a minha carreira e a minha profissão. E como assim, eu tenho uma visão interdisciplinar e multidisciplinar como formação do meu raciocínio, do meu pensamento, porque eu acho que um profissional ele tem que olhar para o mundo e para a profissão por diversas perspectivas, porque senão ele fica somente preso ali, focado na perspectiva ou do gestor ou do advogado. Então, como se eu não estivesse fazendo mais nada na minha vida, né, Marina? Eu fui inventar de fazer um mestrado agora, somando ao escritório, somando a ABAME, e eu ainda fui inventar um mestrado e eu escolhi a ciência da informação, que é uma ciência super atual, super moderna. E a ciência da informação, que tem tudo a ver com a conversa de hoje, Com certeza. Que está super... Você... voltou. Tá aqui. Super ligada à advocacia 4.0, a Justiça 4.0. Inclusive, o meu projeto é voltado para administração, para justiça extrajudicial, que é para o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que é uma lei que não tinha alteração há mais de 50 anos, e, de repente, a Lei 6.015 teve alterações recentemente significativas e que muda e enquadra os registros públicos. Hoje eles estão sendo todos unificados, né? Então, isso favoreceu muito alguns institutos jurídicos, como a adjudicação compulsória, uso capião, como também nos registros públicos de pessoas naturais, de pessoas jurídicas. Então, o meu projeto no mestrado na UFRJ é esse respeito. E aí eu achei esse tema um tema que a gente não tem falado quase sobre ele na ABAME, e ele está acontecendo o tempo todo, né? O Chega de Café, ele já é uma ABAME 4.0. Primeiro, eu gostaria de falar, né, Marina, o que é, por que esse termo, né, advocacia 4.0, ABAME 4.0? De onde veio esse 4.0? Porque esse 4.0? Muitos estudiosos têm dito, né, que nós estamos vivendo a revolução industrial 4.0, que é a revolução tecnológica, né? Estamos no auge da revolução tecnológica e, por essa razão, que é chamada revolução 4.0, revolução industrial 4.0, e aí por isso que tem vários segmentos de diversas áreas que estão sendo adotados essa nomenclatura 4.0, por essa razão a ABAME 4.0. E aí a gente fala assim, isso é algo do futuro? Isso é algo muito contemporâneo, altamente moderno? Isso está voltado a IA, inteligência artificial? E aí a gente começa a ver aquelas críticas das pessoas falando, nossa, o profissional então está sendo substituído pela máquina, então agora vamos virar todos robôs e vai acabar tudo, todas as profissões estão em extinção. Não, gente, vamos lá, calma, respirem, porque não é bem assim. Todos nós já estamos nessa Revolução Industrial 4.0,
há muito tempo, não tem nada de novo. O Instagram... Pode ser novo para algumas pessoas, né? Isso. Pode ser que algumas pessoas estejam um pouquinho atrasadas, né? Mas já está acontecendo. Exatamente. Então, vamos lá. O Instagram já faz parte dessa tecnologia nova e dessa revolução. Eu não vou dizer que no meu tempo, porque eu sou contemporânea, eu sou moderna, então o meu tempo é o hoje. Sim. Mas quando eu iniciei na advocacia, que não tem tanto tempo assim, os treinamentos que eram dados para os advogados que estavam iniciando em carreira, com relação à prospecção de clientes, por exemplo, era no sentido de que ele teria que fazer parte de eventos, como os eventos que acontecem na ABAME, em associações, em sindicatos, em condomínios, porque para eles conseguirem fazer network, se relacionar e conhecer pessoas. E, de fato, isso é muito importante acontecer, inclusive nos dias de hoje, uma coisa não substitui a outra, é importante que isso fique bem claro. Mas esse trabalho de prospecção de clientes e de network, de relacionamentos, de parceiros, tanto na advocacia, na profissão, eles eram feitos meio que serviço de formiguinha, né? Um a um. E aí, de repente, chega o Instagram, que não é novidade para ninguém. Tá aí todo mundo no Instagram, que você grava um vídeo e você consegue se conectar com o mundo inteiro. Nós vivemos num mundo globalizado, gente. Então, no Instagram você alcança o mundo inteiro, todo mundo vai te visualizar. E aí, quando você, ao invés de você estar trocando com uma, duas ou três pessoas, você vai trocar com milhões de pessoas. E milhões de pessoas com culturas diferentes, com visões diferentes, com entendimentos diferentes. E você vai estar aí sendo vitrine de uma visualização de milhões de pessoas. Então, já se vê que o Instagram não é novidade para a maioria das pessoas. Então, essa tecnologia, essa revolução industrial 4.0, ela já está acontecendo há bastante tempo. De igual forma, eu poderia falar do Uber, né? Antigamente, para você pegar um transporte, era um táxi, em que você tinha que ir para a rua pegar um táxi. Agora não, você programa, paga com cartão de crédito, você tem alguém te monitorando, você compartilha com a sua família, se tem alguém te esperando, você compartilha, enfim, e todas as finalidades do Uber. Antigamente você fazia uma viagem, né, e você ia numa loja, você tinha lá um operador de viagem. Hoje não, hoje você entra no aplicativo, tem aí vários aplicativos, tipo Booking. Olha, eu não estou fazendo propaganda de nenhuma empresa, de nenhuma marca, mas também estamos abertos para que as marcas e empresas e aplicativos e softwares que quiserem startups, nós tivemos até na ABAME uma startup recentemente fazendo um trabalho maravilhoso com relação a serviços de administração de imóveis. Então, se as empresas quiserem mostrar seus serviços, seus produtos que vão ajudar e facilitar no desenvolvimento da advocacia, dos advogados, dos escritórios de advocacia, nós estamos abertos. Mas aqui eu não estou fazendo propaganda de ninguém. Então, voltando aqui a falar da realidade, e aí hoje você programa sua viagem na palma da mão com os aplicativos que nós temos. Então, esse mundo hoje é real. E aí, como que esse mundo está acontecendo na advocacia? A advocacia, há pouco tempo atrás, eu conheço diversos advogados que têm escritórios formados, que dão uma prestação de serviço de excelência com relação à advocacia, mas que não estão administrativamente bem organizados. Não tem uma gestão. Muitos estão ainda operacionalizando na pessoa física do advogado. Então, eles contratam, eles demitem, eles têm funcionários, parceiros, eles têm uma locação, um espaço físico,
mas ainda continua na pessoa física. Então, como que funciona essa tributação, por exemplo? Como que ele emite nota fiscal? Não emite. Como que ele tem uma conta bancária pessoa jurídica? Ele não tem, porque ele não tem o CNPJ. Então, aí a gente vê que a gente tem um universo de profissionais, ainda na advocacia, atuando desta forma. Outra questão também importante é que nós vemos que muitos advogados, Marina, não conseguem dividir a pessoa física da jurídica. A advocacia é uma profissão e uma empresa. Então, é importante que você tenha um CNPJ. E a gente vai lá na ABAME abrir vários eventos falando a respeito disso. Então, a advocacia 4.0 ela é muito recente, né, Alessandra? Eu acredito que depois do provimento do marketing jurídico, eu acredito que, inclusive, esse provimento foi um marco, né, um pouco divisor de águas, assim, nem tanto na advocacia, porque ele começou a falar sobre a advocacia ser um negócio. E aí eu acho que aí a gente começa a debater mais sobre essa concepção de escritório-empresa, né? Que é o que você está falando. Porque como os advogados não viam dessa forma em sua grande maioria, e como isso não era trabalhado, vários problemas eram gerados sobre isso. E o provimento que fala sobre marketing, inclusive eu tô aqui com o provimento, ele traz uma novidade também muito boa. Aliás, ele traz várias novidades, porque antigamente isso que nós estamos fazendo agora era considerado uma infração disciplinar. Você fazer publicidade da profissão da advocacia ou de advogados, como muitos vídeos e muitas apresentações nas redes sociais, também eram considerados como uma infração disciplinar. Então, eu acho que esse provimento, que é o provimento 205 de 2021, ele veio da OAB-RJ, da OAB Federal, desculpa, da Ordem dos Advogados do Brasil a nível nacional. Ele veio exatamente para normatizar essa atuação dos advogados e dizer, olha, isso pode e isso não pode. Isso tem a ver... Porque senão vira bagunça. Isso tem a ver com o que eu vou falar, que são as outras ferramentas da advocacia 4.0, tá? Porque eu quero falar de um monte de coisa, não sei se vai dar tempo. Vou fazer vários cursos na ABAME a esse respeito. O pessoal que está aí acompanhando... Fica à vontade. O pessoal que está aí acompanhando, que o Visual Law, eu vou falar muito do Visual Law aqui, sabe? Eu amo Visual Law. Então, eu vou chegar lá. Então, e esse provimento tem tudo a ver com as questões também do Visual Law, né? Que é uma modernidade incrível. E aí o que eu quero, assim, muito destacar nessa questão toda é que esse provimento, ele trouxe esse divisor de águas, ele disse o que poderia e o que não poderia, mas ele também veio para fortalecer essa novidade, essa modernidade da advocacia. E que esse comportamento também é necessário. E eu sei que ele é altamente polêmico. O que nós vamos falar aqui traz muita polêmica. O Chega de Café é polêmico. Porque nós estamos numa instituição de 33 anos de existência, uma instituição que foi fundada por Silvio Capanema, nosso patrono maravilhoso, que tinha um coração altamente generoso e de vanguarda contemporâneo. Mas a advocacia, ela exige. E eu não abro mão disso, Marina. Eu acho que, por mais que eu, por exemplo, seja uma advogada também moderna, contemporânea, que tem um jeito muito extrovertido, que sou generosa, mas eu acho que a advocacia precisa cumprir determinados rituais que são necessários. E que a gente não pode abrir mão desses rituais.
Porque é como se nós chegássemos na medicina e o médico não tivesse mais que esterilizar seus instrumentos numa cirurgia. É isso que eu acho que tem também a formalidade na advocacia, sabe? Eu acho que ela também tem que ser preservada. Por isso que eu acho que esse provimento foi um grande divisor de águas. Ele acolheu, aceitou essa modernidade, mas também ele impôs determinados limites, porque senão banaliza a nossa carreira, que é uma carreira linda, extraordinária, que é uma carreira secular e ela vai viver para sempre. Gente, a advocacia não vai acabar. O que acaba é o advogado que quer defender seu cliente copiando e colando peças e teses. Não é Ctrl+C e Ctrl+V. Olha só eu aqui da época do Ctrl+C e Ctrl+V. Não, você tem que estudar, você tem que ter bibliografia, você tem que ler, você tem que buscar o direito do seu cliente. Se você acredita que esse cliente tem um direito, você tem que estudar e buscar e encontrar e defender para que ele tenha acesso, porque a tutela jurisdicional, ela é isso, é dar o acesso ao cliente ao direito que ele tem e que precisa ser alcançado. Uhum. Então, o diferencial da advocacia, ele consiste nisso. E muitos advogados, principalmente os advogados novos, que estão começando, porque é uma carreira muito complexa, né? Uma carreira que é repleta de desafios. Você tem que falar bem, você tem que vestir bem, se vestir bem, você tem que ter o dom da oratória, você tem que escrever bem, tem que estudar. Então, enfim, você tem uma infinidade de objetivos. Você tem que ter sangue nos olhos, como a gente brinca aqui no escritório. Vai para a rua, mas vai com sangue nos olhos, porque o advogado ele está sempre dentro de um conflito. Ele está sempre tendo que resolver um conflito de alguma forma. E se ainda não é um conflito estabelecido, judicializado, é uma questão, um problema, uma questão... É um problema, sempre é um problema. Que está aguardando a solução do advogado. E que, como está o Gabriel aí, pode finalizar numa mediação, né? E o propósito é que a gente passe a desjudicializar os processos e a gente consiga mediar cada vez mais e que a gente consiga fazer mais a arbitragem também. Mais solução e menos litígio, né? E reduzir os litígios. Mas, de qualquer forma, há uma questão. Ninguém busca um advogado sem ter uma questão a resolver, né? Então, o coworking, que também está previsto no provimento, era proibido a advocacia ocupar o mesmo espaço de que outras profissões, principalmente atividades mercantis. Há uma exceção no próprio provimento, continua sendo proibido, então, principalmente a gente está no campo do direito imobiliário, você não pode unir a advocacia com uma administradora de imóveis, com uma corretora, mas o coworking é permitido. Então, o coworking faz parte de uma exceção, ele só não pode aparecer lá a sua propaganda Marina Advogada, junto com o quitandeiro que está ali vendendo flores ou plantas, e isso não vai acontecer num coworking, por exemplo. Mas você não pode unir a sua marca com outros profissionais ou outras empresas que estejam atuando ali naquele coworking. Então, nisso, o provimento manteve, mas trouxe essa exceção, que foi o coworking, que também está voltado, né? E aí, vamos falar um pouco de gestão, advocacia 4.0 em termos de gestão. Tem diversos aplicativos. E eu vou falar até um que é de minha preferência, que é o antigo SAGE ADV, que é o ProJuris hoje, né? Que eu utilizo no meu escritório. Então, eu já me considero de vanguarda, que eu tô com uma turma que eu tô... Olha, tá cheio de gente aqui perto de mim, tá? O meu time aqui do escritório, nós somos unidos, a gente está junto aqui de mão dadas em todos os aspectos, que a gente utiliza aqui no escritório. E eles é uma das ferramentas
que está no topo. Se você botar aí no Google Advocacia 4.0, no que diz respeito à gestão, ele vai estar lá no topo. E o que traz essa ferramenta? E tem outras, tá? Tem outras ferramentas Eu também. tenho o meu preferido, que não é o mesmo que o seu. Então Mas fala, a pode falar. funcionalidade é o mesmo. Podem falar aí também os preferidos de vocês. Pode falar, Marina. Eu sou muito fã do Astreia, porque eu acho ele muito simplificado, principalmente para quem está começando como eu. Eu acho ele funcional, entendeu? Ótimo. E no que essas ferramentas, né, elas utilizam? Na precificação dos honorários. Nós estávamos até conversando outro dia, né, Marina, sobre essa questão que isso realmente é sempre um ponto polêmico e de grande dificuldade na maioria. É uma dor da advocacia. Saber precificar os honorários. Porque são muitas variáveis que levam à precificação. Você pode ter uma demanda e, dependendo de quem é o cliente que você vai defender nessa demanda, a complexidade dela muda. A matéria pode ser a mesma, mas dependendo de quem é esse cliente, o que traz com ele, em vários aspectos, essa demanda ela muda completamente. Inclusive, se ele for uma pessoa conhecida, famosa, de grande relevância social ou profissional, né? E essa demanda realmente vai ser muito mais, vai exigir muito mais do advogado. E o advogado, ele se envolve também com a demanda, porque ele acaba sendo, de uma certa forma, parte disso. Então, ele tem que saber perceber isso, que é muito sutil, na precificação. E aí, como fazer isso, né? Um dos mitos, e agora a gente fala de precificação de honorários, está na moda aí o ticket. Daniela Capanema adora falar ticket. Tudo da Daniela Capanema, Marina, é no ticket. O ticket dela é caríssimo, tá? Vou avisando. Então, nossa, ela tá aqui. Eu vou falar assim, Daniela, depois eu quero conversar com ela você. Ela deve estar rindo. Ticket médio, ticket alto, já sei, ó. Você é advocacia 4.0 total. Já tá ligado em todos os produtos que ela oferta. Aliás, o ticket já é uma terminologia da advocacia 4.0. E a gente tem que, né, falar o que é o ticket. É a precificação dos honorários, é quanto vai custar os honorários do advogado. É o valor do advogado. Quanto que o cliente vai pagar ao advogado. Esse é o ticket. E às vezes é pela demanda, ou às vezes é pela hora. E esse aplicativo, e o grande mito dos advogados era calcular, cobrar o ticket, ou cobrar os seus honorários, ou precificar por hora. Esses aplicativos, que vêm com a Advocacia 4.0, eles te ensinam a fazer esse cálculo da sua hora. Porque ele computa lá o tempo que você vai demorar para fazer um contrato de locação. O tempo que você vai levar para fazer aquela petição inicial. E ele vai te apresentar esse valor. E ele vai te dizer qual vai ser esse valor. Então, ele é uma ferramenta muito importante. Tem várias ferramentas muito importantes nesse sentido. E essas ferramentas também são de grande relevância para você saber o custo do seu. Quem é o advogado que está assistindo essa live, que sabe me dizer qual é o custo de um processo só seu? Eu quero que alguém aponte aí. Isso é outro mito. São raros os escritórios de advocacia que sabem informar qual é o custo daquele trabalho, daquela demanda ou daquele processo. Só que, Marina, isso é importantíssimo na precificação. Como que você vai poder dizer qual é o custo daquele trabalho, qual é o ticket ou o valor ou a precificação daquele trabalho, se você não sabe o custo que ele te leva? Sim. Hoje um processo judicial, ele demora às vezes... Você acaba trabalhando de graça, né? Ele demora às vezes 10 anos.
aqui no meu escritório, eu tenho processos que começaram em 2015 e que ainda estão lá no STJ, indo para o STF. Imagine quanto tempo que ainda não vai demorar esse processo. E quem arca com esse custo? É o escritório. Não é o cliente, é o escritório. Então, por isso que eu sou uma entusiasta da extrajudicial, porque todas as demandas extrajudiciais, elas levam a gente ao, ao ticket mais célere, porque você finaliza a demanda e você dá a entrega para o cliente e aí você já recebe o seu ticket. O cliente fica satisfeito, você recebe seus honorários, o advogado fica satisfeito e o custo das demandas extrajudiciais é muito baixo para o escritório de advocacia e para o advogado, né? Então, vamos falar agora sobre... Eu queria falar sobre ciência de dados também, que eu acho que é importante que esses aplicativos eles ajudam muito na ciência dos dados, porque tem a ver com LGPD. Mas como que você trata os dados no seu escritório de advocacia? Como que eles são protegidos? Como que eles são guardados? Como que eles são manuseados? Como que você faz com as transferências desses dados entre sistemas, entre grupo de WhatsApp? Isso é super importante. E esses aplicativos, eles estão aí para te orientar e te ajudar exatamente nesse tratamento de dados, que é também o que a gente estuda lá na ciência da informação, que a gente estuda como tratar os dados e como isso é importante. Olha como o meu mestrado tem tudo a ver com direito, tá? Isso só foi um parêntese aqui. E aí, para agradar você, Marina, vamos falar do Visual Law. O que você gosta do Visual Law? Vai, vamos participar, porque senão só eu que falo. Aí parece o Gabriel, né? Que só é o Gabriel que fala. Não, eu quero que você fale também. Então, o Visual Law é porque, assim, né? Eu acho que eu parto de um lugar diferente de você, né? Muitas coisas que você comenta assim, mudou. Eu já fui inserida na mudança, né? Da advocacia e tal. Eu já cheguei e já existia. Por exemplo, quando eu comecei a advogar, foi assim que lançou o provimento, 205. Então, eu já estava ali. A questão da polêmica do Visual Law é o seguinte. Eu acho que a gente precisa trazer mecanismos, e aí eu acho que aí entra a advocacia 4.0. A gente precisa trazer mecanismos de melhor entendimento, compreensão, objetividade, praticidade nas nossas petições, nas nossas peças, né? Como, por exemplo, ilustração de gráfico, próprio print, que às vezes ao invés de a gente juntar nos autos, a gente cola, né, no corpo da petição. Mas acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado para a petição não virar uma história em quadrinhos, né? Acho que é isso, assim. Acho que precisa existir um limite, né? Eu já vi, por exemplo, que eu sigo vários juízes que produzem conteúdo no Instagram, né? E aí uma vez estava assistindo um vídeo de um juiz mostrando uma peça que, assim, tira toda a formalidade. Eram vários bonequinhos, era uma ação de família. E aí eles colocaram vários bonequinhos, assim, no meio da petição para explicar a história. Aí eu acho que é um pouco demais, né? Acho que precisa existir um limite, né? Acho que é formalidade, né? Exatamente, que é o que você falou, do rito, da seriedade, né? Isso. Acho que a gente consegue ser objetivo, prático, né? E aí, por que o visual, né? Porque a beleza importa. Quer ver outra coisa que é super importante no Visual Law, que a gente às vezes nem enquadra nesse assunto, por exemplo? Aquela peça que com certeza já chegou na sua mão, já chegou na minha, com certeza já chegou na sua, de um advogado que simplesmente realça em amarelo a petição inteira. Tudo ele quer grifar. Ou então tudo em caixa alta. Tudo em negrito, sabe? Isso também prejudica o visual da petição. Isso também prejudica a beleza do texto. Porque o texto precisa de uma beleza. Por isso que existe formatação.
né? A formatação também entra no visual law. Às vezes a gente esquece um pouco disso e fica pensando em novos mecanismos, mas simplesmente a questão do copiar e colar. Tudo bem você copiar uma jurisprudência, mas você dá uma formatada para se inserir no seu texto, sabe? E acompanhar o restante da formatação do restante do texto, também é importante no visual law, né? Olha, o copiar... Aí eu queria destacar isso, e exatamente porque, embora eu seja contemporânea, eu gosto dessa palavra, mas eu acho que o visual law, não seriam críticas, que eu também não gosto dessa palavra críticas, mas eu tenho algumas reflexões, tá? Uhum. Algumas reflexões. Primeiro, a primeira reflexão é que qual é o objetivo de uma petição? O objetivo de uma petição é a comunicação. E você não se comunica só com o judiciário. Você não se comunica só com o julgador. Várias pessoas vão ler a sua petição dentro desse processo de julgamento, até chegar no julgador, até o julgador julgar, até a parte ex-adversa analisar também, enfim. Então, a petição, o texto, a escrita, ela é um meio de comunicação. E a comunicação, ela tem que transmitir para outra parte a mensagem. Uhum. E isso é importantíssimo. Parece algo assim básico, mas as pessoas não olham para isso. Como que eu estou transmitindo a minha mensagem? É como vocês falam, Marina, com relação à identidade, a identidade visual. Como vocês falam nas linguagens do Instagram. Qual é a sua identidade visual? Qual é a marca que você quer projetar no Instagram, nas redes sociais? Qual é o produto que você quer ensinar? Isso está vinculado à mensagem que você quer transmitir. Então, eu acho que o Visual Law tem alguns aspectos que eu adoto nas minhas petições. E eu vou lhe dizer especificamente quais são. Primeiro, eu acho que a gente não pode abandonar as citações bibliográficas. O direito, o advogado, ele é chamado de doutor, não é porque ele gosta desse título e porque ele se sente melhor do que os outros. É porque a cada demanda que você assume, você tem que estudar muito para poder reconhecer aquele direito, desenvolver uma tese e defender. É uma ciência. Então, nós temos que lembrar sempre que o direito é uma ciência. Uhum. E isso não pode ser eliminado. E não pode ser desprezado e banalizado. Então, o design do Visual Law, né, que, para quem não sabe, é um design na petição, eu acho que vale a pena, como, por exemplo, antigamente, quando a gente tinha os processos físicos, vocês juntavam as provas e aí você tinha que botar anexo 1, anexo 2, prova 1, e aí você dizia assim, tá na prova 1, no anexo 1, no anexo 2. Aí o juiz pegava aquela folha e tinha que ir lá analisar a prova, porque ele estava lendo o seu texto, a sua petição, e de repente ele parava ali para olhar a prova, para fazer a análise documental da prova. Isso hoje a gente não... Isso é vencido. Na advocacia 4.0, no Visual Law, você pode vencer isso. Mas você tem que ter um texto fluido. Você tem que ter a citação bibliográfica. Citação bibliográfica não é copiar e colar a tese de ninguém. É citar a tese. É bem diferente. Então, você tem que ter na sua petição as citações. Mas você pode botar a imagem lá. Olha, eu estou fazendo uma narrativa fática e eu preciso fazer uma citação documental. E aí, eu estou com o meu documento em provas anexadas à minha inicial, mas eu vou inserir ali a imagem do documento, que vai facilitar quem estiver, o julgador
que estiver analisando a minha petição, ele não precisa ir lá nos arquivos, procurar aonde está esse arquivo que está sendo citado. Não, de igual forma é o vídeo. Você tem um vídeo que você quer apresentar esse vídeo, que é um meio de prova também adotado na Advocacia 4.0. E aí você coloca o link ali. Então, o julgador não vai procurar onde está o vídeo, onde está o arquivo do vídeo, ou antigamente a gente botava num CD e fazia entrega na vara, né, que estava ocorrendo o processo. Você nem deve conhecer isso, né, Maria? Eu faço isso, tá? Ah, é? Você faz isso? Ah, que bom, viu? Então, isso é muito bom. Mas eu vou me explicar, tá? É porque não entrego em CD, às vezes eu entrego em pendrive. É porque tem muitos juízes reclamando de que não consegue acessar link e não sei o quê. Porque os juízes também precisam se atualizar no Judiciário 4.0, né? E aí alguns não se atualizam. E aí a gente precisa, às vezes, de recorrer, né? a métodos um pouco mais antigos para poder, né, conseguir defender o cliente da melhor forma, né? Porque também pois é, não é só o advogado, né? O judiciário também precisa. E aí você coloca aquele linkzinho e aí o juiz 4.0, o juiz 4.0 vai clicar no link e ele não vai precisar desperdiçar o tempo dele tendo que buscar isso dentro do processo, principalmente se ele estiver num PJE e ele tem que cair o sistema, né? Porque cai o tempo todo e depois ele não consegue voltar. Então, aquela tese sua já está perdida na mente daquele juiz. Ele vai ter que começar tudo de novo. Enfim. Então, eu acho que esses mecanismos trazidos pela Advocacia 4.0, eles são mecanismos que favorecem muito e que devem ser utilizados, mas tudo com a razoabilidade, né? Com o equilíbrio, o bom senso, e eu defendo muito essa questão. Eu queria agora passar... eu queria falar o seguinte também. Você tem direito a mais um tópico. Isso. As quartas-feiras da ABAM... eu não posso ficar aqui o dia inteiro falando, não? A gente não pode ficar aqui o dia inteiro conversando. Jura? Eu não tenho nada para fazer. Tá assim. Eu pensei que a gente pudesse ficar aqui o tempo todo. Então, eu queria falar é que a ABAM, às quartas-feiras, ela está com a ABAM 4.0, com Chega de Café. Sim. Às vezes as pessoas perguntam, o que é o Chega de Café? Porque esse nome, Chega de Café, né? O Chega de Café ele foi criado com uma crítica social que aconteceu na pandemia, no momento, na época da pandemia, em que tudo era motivo de live. Uhum. E tudo era motivo de live e as pessoas apareciam com uma canequinha e falavam assim, vamos tomar um café? É o momento do café e tal. E aí tudo era motivo do café. Para falar do óculos, era motivo do café. Para falar do copo, era motivo do café. E a gente tinha live disso tudo. Só que aqui, no Chega de Café, a gente vai falar de direito, de justiça, de tutela jurisdicional, a gente vai falar de direito imobiliário. Então, tem que ter conteúdo. Tem que fazer a diferença na vida das pessoas, né? Então, não dá para ser um cafezinho, tem que ser um almoço, meio-dia, tem que ter o conteúdo. E por essa crítica social que surgiu o nosso Chega de Café. E também nós vamos ter à noite, as noites de quarta-feira, vão ser 100% digitais, 100% online, que vão ser as nossas comissões temáticas na BAM. Nós temos mais de 15 comissões temáticas e essas comissões elas vão começar a atuar com uma agenda, com eventos, todas as quartas-feiras. Notícias quentíssimas, hein? Eu tenho que trazer novidade. É isso aí. E para finalizar, depois do meu comercial, eu quero finalizar falando sobre a Justiça 4.0. Porque você citou aí, mas tem muitos juízes que não estão
ainda na magistratura 4.0. Mas a nossa justiça brasileira e fluminense e do nosso estado, ela já está 4.0. E eu não vejo quase ninguém falando disso. Então, eu queria avisar que no nosso Tribunal de Justiça, quem não conhece, pode ir lá pesquisar. A gente vai ter eventos na ABAME falando sobre isso. Mas já está implementado, funcionando, um novo modelo de justiça que no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que são os núcleos de justiça 4.0, que eles são gerenciados por processamento e julgamento de ações judiciais de forma remota. Essa justiça é 100% digital, 100% remota. E os núcleos de justiça, eles são vários que são separados por especialização. Então, você não tem um núcleo de justiça 4.0 em que ele trabalhe todas as matérias do direito civil, por exemplo. Não. Eles são especializados. Então, cada núcleo de justiça trabalha de forma especializada. Então, você tem um núcleo de justiça 4.0 que trabalha somente as ações de plano de saúde, por exemplo, as ações judiciais. Você tem um núcleo de justiça separado por tema. Então, do direito civil, a gente tem as especializações desse núcleo de justiça e o advogado, quando ele peticiona a ação dele, ele define se ele vai querer que a ação dele tramita num núcleo de justiça especializado, caso aquela demanda tenha já formalizado o núcleo de justiça. É óbvio que esse núcleo de justiça ainda é algo novo, né? Recente. Uhum. Saiu seu som. Você desligou o seu microfone? Voltou agora. Agora voltou. Ah, tá. Então, os núcleos... Até onde que eu pegou? Você falou que é uma coisa nova. Foi até aí. Isso. Então, eles são especializados por matéria. Cada núcleo de justiça trata uma matéria especializada do direito. Então, não é como as varas, por exemplo, cíveis, que tratam de todas as matérias de natureza civil. O núcleo de justiça trata de matérias especializadas e ele é 100% digital. Então, o advogado, quando ele peticionar a inicial dele, ele define na petição se ele vai querer que essa petição seja distribuída dentro de um núcleo de justiça 100% digital, tá? Então, eu finalizo com isso. O aprofundamento, isso é um bate-papo, né? De questões... Alguém tem alguma pergunta aí? Porque eu não quero ir embora, não. De questões que nós estamos trazendo aqui, que estão acontecendo, não são novidades, e que a gente vai falar na ABAME com mais profundidade. Vamos fazer vários cursos sobre essas matérias, sobre as demais demandas que não deu tempo de eu falar aqui. A Daniela Capanema está amando. O Gabriel, eu implico com o Gabriel, tá? A gente brinca porque a gente se ama, então as pessoas que se amam brincam uma com a outra. O Gabriel está aqui, já está dizendo até o biênio 2024. O pessoal não... Ai, meu Deus do céu! A Dani falando, parabéns, muitas informações importantes. Marina, foi maravilhoso estar aqui com você, eu espero ter contribuído aí para um despertar. E a Priscila também. Olha, a Priscila... Eu estou cantando a Priscila, eu formalizei ontem um convite para a Priscila ser a coordenadora dessa ABAME 4.0 das quartas-feiras à noite. Ela que vai ficar cuidando dessa agenda, porque eu sou uma gestora 4.0 e delegar, distribuir, Eu ia dividir, falar isso. faz multiplicar, e eu quero ver a ABAME tendo várias atividades para todos os nossos associados. Ontem eu fiquei muito feliz. Eu queria só, antes de finalizar, comentar que ontem nós recebemos o doutor Márcio, que é um juiz federal,
Nossa, ele deu uma palestra ontem extraordinária na BAME. Nossos associados, busquem o vídeo no Instagram sobre essa palestra, porque ele falou sobre o uso capião em terrenos de marinha. E um magistrado federal super jovem e super generoso, Aí tem humilde, gente querendo se educado. associar aí, Alessandra. Isso! Nayana? Advogada Jana. Naya. Advogada. Jana Jana? e a Mônica. Jana! Jana e a Jana, Mônica. procure a EBAME nas redes sociais e vai ser advogado. Olha, Jana, se você não está na BAME, não se associou à BAME, então você não é contemporânea, hein? Mas advogado, corra, porque isso que eu queria dizer, só para finalizar do evento de ontem. Ontem eu fiquei assim, super feliz, um evento organizado pela nossa diretora jurídica e pedagógica, a doutora Fátima Santoro, que com a experiência dela como professora, ela sabe, ela é pescadora de talentos. Verdade. E a gente estava ontem comentando sobre isso. E eu fiquei feliz porque ontem eu vi a ABAME de fato acontecendo nesse evento, que foi uma advogada, que é uma associada, inclusive uma nova associada na instituição, que estava na palestra. E ela tinha um caso concreto dela, que ela estava sem saber como resolver, que ela já tinha falado com as pessoas. E ela estava ali emocionada, dizendo que ele falou tudo que ela precisava ouvir para a solução do caso dela. E aí ela ainda pegou mais uma informação, e aí tinha um advogado-geral da União presente também, que faz isso todo dia, e ele complementou com as informações do cotidiano dele. Ela fez uma troca de experiência, ela solucionou o caso dela ali, a dúvida dela, e ela ainda estabeleceu um relacionamento para a solução do caso dela. Então, isso é a BAME. Isso é estar associado na BAME. O advogado militante, ele vai lá e tira a dúvida dele e compartilha. Por isso que existe também um outro evento na BAME chamado Pinga Fogo. E o Pinga Fogo é isso. Foi uma criação do Dr. Geraldo Bering, que os advogados que tinham suas dúvidas nos seus escritórios e dúvidas que ele já tinha estudado e não tinha ainda encontrado, ele levava para a ABAME, botava o problema dele debaixo do braço, levava para a ABAME e debatia com o nosso corpo jurídico. Essa é a ABAME. Então, o que a ABAME apresenta? A solução para o seu caso impossível, o caso impossível da sua advocacia que você está passando nesse momento, vai para a ABAME, compartilha com a gente, que você vai sair de lá com a sua ideia e com a sua estratégia, com o seu checklist e, às vezes, até com os relacionamentos que você tem, as pessoas que você tem que procurar, o network que você tem que procurar, o melhor que dos você, mundos, às vezes, tem que procurar. A ABAME é maravilhosa, né? O melhor dos mundos. Você falou que chega de café, era meia hora. Nós estamos a 1 hora aqui. Só você, tá? Que eu deixo isso aqui. Só com você mesmo. Mas, assim, eu adorei nosso papo. Achei que foi super fluido. Queria agradecer também todo mundo que participou, esteve aqui presente. É muito importante também apoiar, né, esse nosso trabalho aqui dessa advocacia 4.0, principalmente no compartilhamento de informações, né? Eu acho que isso é a questão da generosidade, eu acho que ela também perpassa nesse sentido, né? De compartilhar. Não guardar o conhecimento só para você, né? Colocar ele para fora, compartilhar com outras pessoas. E eu acho que é isso que a ABAME faz com muita excelência, né? Nisso que você falou. Eu acho que é de fato o melhor dos mundos. Eu falei brincando, mas eu acredito mesmo. Você leva o seu caso, você... caiu. Mas enfim. Você soluciona o seu problema e você ainda faz um network maravilhoso com essas pessoas maravilhosas. Desde que eu entrei para a BAME, eu sempre fui muito bem recebida e muito bem recepcionada. Bom, essa live vai ficar salva do nosso feed para quem não teve oportunidade de assistir ao vivo. Então, se você também conhece alguém que
deveria ter assistido e não assistiu, você pode depois encaminhar o link que vai ficar no feed e vai ficar salvo a nossa live, tá? Até semana que vem, toda quarta-feira, meio-dia, a gente está aqui, tá bom? Beijão para todo mundo. Obrigada por todo mundo que esteve presente até agora. Tchau, tchau.